Salve, salve família vascaína! Tô na área para mais um vídeo. Se você está chegando pela primeira vez aqui e não me conhece, muito prazer, meu nome é Eduardo. Tá vendo esse botãozinho vermelho aí embaixo escrito inscreva-se? Dá uma clicadinha aí, isso ajuda a gente a chegar a 2.000 inscritos, falta pouco, então eu conto com a sua ajuda e a sua colaboração. Uma outra coisa que ajuda bastante também é você deixar seu like no vídeo, que isso ajuda a gente a divulgar nossos vídeos na plataforma do YouTube. Ativa o sininho também para toda vez que eu postar vídeo aqui, você ficar por dentro do conteúdo do canal e, claro, compartilhe o vídeo nas suas redes sociais, que isso ajuda a gente a expandir o canal. Hoje chegou a vez de analisar individualmente o volante Rodrigo, pois é, o queridinho da torcida, né? Ele que foi protagonista aí de uma pressão em cima do treinador, né? Quando o treinador, no clássico contra o Flamengo, no primeiro, se eu não me engano, da semifinal, né? O treinador opta por tirá-lo do time, entrar com o Galaz e puxar o Andrei Santos para primeiro volante, e isso, né? O Vasco perdeu aquela partida e claro que a torcida, na sua grande maioria, aí atribuiu a derrota a essa modificação. Lembrando que o Rodrigo tinha jogado o primeiro clássico, o clássico que o Vasco ganhou, e muitos falaram que ele anulou a Arrascaeta. Eu penso um pouquinho diferente em relação a isso aí, no meu modo de ver. Ele não anulou o Arrascaeta, apesar de que levou vantagem em alguns combates diretos contra o Arrascaeta, mas no geral não anulou o Arrascaeta. Claro, isso é a minha visão, respeito quem pensa diferente. Então, naquela oportunidade, o treinador foi muito pressionado por isso, muito questionado, muito criticado, né? E na segunda partida ele opta por trazer o volante Rodrigo de novo para primeiro volante, né? E jogar com Jair e Andrei um pouquinho mais à frente. O Rodrigo, ele é um jogador, único no elenco do profissional hoje, né? Que tem característica de marcador mesmo, diferente do Andrei Santos, do Jair e de outros. Apesar que o Andrei Santos ele também joga como primeiro volante, né? Mas só que tem características totalmente diferentes do Rodrigo. O Rodrigo é um jogador mais marcador, com poder de marcação maior, né? O poder de combate na hora da marcação maior. Então a tendência é ele fazer ter certos comportamentos defensivos, fazer esses comportamentos com mais eficiência do que os outros que têm característica um pouquinho diferente, né? E nesses quesitos, nessas variáveis defensivas, né? Quando ele efetuou isso com eficiência maior, foi justamente o período que ele chamou a atenção da torcida e foi alçada essa condição de queridinho. Mas e no geral, a performance dele no campeonato, será que foi tão boa assim? Ou será que foi tão ruim assim? Então vamos lá, vou trazer os números na tela aqui para mostrar para vocês. Olha aqui, ó. Ele jogou 10 jogos no campeonato, 10 jogos, mas assim, o primeiro jogo foi como lateral direito, então, né, a gente tem que relevar. Então, na verdade, na posição, ele jogou 9 jogos na posição dele aí, né? E de destaque mesmo no Campeonato Carioca, em termos de números, ele só teve 2, né, na lista aí dos parâmetros da lista da fonte que a gente usa aqui, um software de análise de desempenho chamado Scout, que os clubes também usam, né? Por exemplo, ó, passes para o terço final, 54 passes para o terço final, ele ficou em 29º de 30º, ou seja, o penúltimo colocado, né? De 30 da lista aí, e o número de acertos desse passe foram 79,63%, 21º de 30. Então, assim, você vê que não foi tão destaque assim, né? No campeonato. Isso aí mostra o quê? O posicionamento que ele joga na frente da zaga, ele fica rodando ali na frente da zaga, dando opção de passe para os zagueiros ou para os laterais, né? E tenta e dá aquele passe entre linhas do adversário para o terço final para colocar os jogadores do Vasco que jogam entre as linhas do adversário em condições de construir as jogadas. Que jogadores é esse? Ou Alex Teixeira, ou o próprio Jair, ou o próprio Andrei, né? Então ele tem essa característica, né? Faz as movimentações na frente da zaga, e de vez em quando os zagueiros abrem, ele desce para fazer tipo uma saída de 3, né? Às vezes sobe um pouquinho, mas no geral é essa movimentação dele, né? E que os números corroboram com o que ele está apresentando em campo. Vou falar para vocês mais alguns números também, por exemplo, ações totais bem-sucedidas, 69,2%, passes certos, 86,2%, passes longos certos, 59,3%, dribles com sucesso, 33,3%,
Duelos ganhos, 48,7%, ou seja, abaixo da média, né? Duelos aéreos ganhos, 38,9%, bem abaixo da média. E na colocação geral, na posição dele do campeonato, de 23, né, jogadores na posição dele, ele ficou em 20º. Então, assim, os números mostram que ele não foi tão destaque assim, né? Não foi tão destaque assim. E aí a gente precisa trazer alguns pontos para a reflexão. O Vasco, ele joga hoje no clássico 4-3-3, né? Só que essa disposição do meio-campo, às vezes fica um primeiro volante na frente da zaga e os outros dois segundo volantes, né, atacando e defendendo, atacando e defendendo. Então ficam 3, né, nessa disposição, com os 2 atacantes lá de campo e o Pedro Raul. Então, quando o Vasco se defende com 2 linhas de 4. Quando o Vasco está atacando, né, então o que acontece? Tem a segunda linha do Vasco, lembrando, a primeira linha é o goleiro, a segunda linha os 4 defensores. O Rodrigo faz a terceira linha, então fica como um volante na frente da zaga. A quarta linha vem por dentro Andrei e Jair e por fora Alex Teixeira e Peck. E a quinta linha é o Pedro Raul. Então, o que está acontecendo, que eu vi diversas vezes no campeonato? Um desequilíbrio entre as linhas. Então, assim, essa terceira linha do Rodrigo e essa quarta linha do Rodrigo, terceira linha do Rodrigo e a quarta linha do Andrei, Jair, Gabriel Peck e Alex Teixeira, fica um espaço muito grande entre essas linhas. Então eles não estão jogando de forma compactada, então fica um espaço muito grande. Quando o Vasco sai para fazer a pressão pós-perda de bola, lembrando que esse comportamento do Vasco foi até o clássico contra o Flamengo, da vitória contra o Flamengo, dali para frente o Vasco mudou sua postura e também mudou a escalação, porque o Andrei chegou depois. Mas a escalação era o quê? Era o Jair e o Alex Teixeira por dentro, com o Eric Marcos e o Gabriel Peck. Isso até a chegada do Andrei. E o Vasco, naquela oportunidade, adiantava as suas linhas para marcar em bloco alto, né? Em bloco alto, fazendo pressão no homem da bola, né? Pressão nas opções de linha de passe, só que não fechava as linhas de... pressão nas linhas de passe, não. Pressão nas opções de passe do homem da bola, só que não fechava a linha de passe. Então o Vasco adiantava o seu bloco para marcação alta, não fechava a linha de passe e, consequentemente, saía um passe entre linhas, né, para o jogador adversário que jogava justamente nesse espaço deixado aqui, entre a quarta linha e a terceira linha. E vinha um adversário em superioridade numérica ou em igualdade numérica num contra-ataque. Então, muitas vezes aconteceu isso e o Rodrigo, tendo que sair para dar o combate, foi, em algumas oportunidades, ele conseguiu recuperar a bola, em outras oportunidades foi facilmente envolvido, né? E esse é um ponto que a gente precisa destacar. Às vezes ele foi facilmente envolvido, não pelo fato de ele ser fraco na marcação, mas simplesmente por ele estar em inferioridade numérica. Estando em inferioridade numérica, é natural que seja facilmente envolvido. Então isso é um problema que eu detectei desde o início do Campeonato Carioca, esse espaço entre a terceira e a quarta linha, né? O não fechamento da linha de passe, ocasionando esses contra-ataques para o adversário. Mas vocês podem ver, analisando os números dele, que não é destaque nenhum parâmetro defensivo, né? Nenhum parâmetro defensivo. Em roubada de bola, em duelo defensivo ganho, em percentual de duelo defensivo ganho, não é destaque nenhum desses. Então, assim, isso corrobora com a vontade da direção de trazer um outro volante para ser titular nessa posição aí, né? Um volante mais experiente, e eu concordo com isso, é uma posição carente no elenco. Não que seja um jogador ruim, é um jogador promissor, né? Mas só que está no primeiro ano de profissional e não vai ter uma carga, não vai ter capacidade técnica para sustentar um campeonato brasileiro como titular absoluto. Os números não mostram isso e a performance dele não foi nada excepcional a ponto de cravar a titularidade dele de forma absoluta no campeonato da Série A. Lembrando que o Carioca, a qualidade técnica é uma, e na Série A do Brasileiro a qualidade técnica é bem superior. E para piorar a situação, nós temos um histórico de rebaixamento. Então, a pressão em cima do Vasco é muito maior por resultados positivos. Então, quando o Vasco perde, né, o peso da derrota do Vasco é muito maior do que o peso da derrota dos demais.
né? Então, em condições de igualdade, os comentaristas esportivos, para o Vasco vai brigar para não cair. Para outro time, vai brigar pela Sul-Americana. Percebe mais ou menos a diferença? Isso é o peso, é a consequência do histórico que nós temos de rebaixamento. Então, a gente precisa de jogadores melhor qualificados, que sustentem essa pressão, né? E que efetuem as variáveis características da função de primeiro volante de forma mais eficiente do que o Rodrigo apresentou no Campeonato Carioca. Não que o garoto seja ruim, mas é aquilo. É o primeiro ano de profissional e a gente sabe que essa transição base profissional é difícil, não é fácil, né? Cada jogador tem o seu tempo de maturação, ele não teve um destaque absoluto, assim como eu falei, a ponto de cravar a titularidade dele, né? E diante disso, na minha humilde opinião, tem que trazer um jogador mais experiente, que sirva de referência para ele, né? E ali nos treinamentos ele colhe com a referência, busque evoluir o futebol dele, seja taticamente, seja tecnicamente, né? E fique como opção no banco aí para o decorrer do Campeonato Brasileiro, que são 38 rodadas, um campeonato duro, jogo quarta e domingo, né? E fatalmente tem suspensão, tem lesão, e ele fica ali como substituto imediato desse primeiro volante titular. Na minha humilde opinião, um volante mais experiente, né? Eu gostaria muito de ver o Cuéllar, ex-Flamengo, nesse time do Vasco. Eu acho que é um jogador experiente, jogador de seleção, né? É um jogador que acelera quando tem que acelerar, para com falta quando tem que parar, né? É um bom jogador que poderia muito bem assumir essa titularidade aí. Lembrando que o Rodrigo cometeu algumas falhas no Campeonato Carioca, né? Cometeu algumas falhas individuais, por exemplo, no clássico contra o Flamengo, o último, segundo da semifinal, né? Teve o segundo gol do Flamengo que, na minha humilde opinião, ele recebeu a falta, foi falta clara, que o jogador do Flamengo vai no corpo dele, né? E vai no corpo dele sem ir na bola, desloca ele da jogada, né? E ele consequentemente perde a bola pelo fato de ter sido deslocado com falta e o juiz não dá a falta. Se fosse um jogador mais experiente, né? O que faria? Colocaria o corpo na frente, deixaria o jogador do Flamengo bater e caía no chão pedindo a falta, ou então, se fosse um jogador mais experiente, um pouquinho mais maldoso, levantava o braço e botava o cotovelo na cara do jogador, né? Vocês imaginem aí alguns jogadores que jogam na posição de primeiro volante que teria capacidade de fazer isso. Imaginem aí, comentem nos comentários, bote aí nos comentários aí quem que vocês acham que fariam uma atitude dessa, de levantar e botar o cotovelo na cara do jogador, de forma até maldosa, né? Mas no geral, se fosse mais experiente, só dava o corpo para o jogador batia nele, caía, recebia a falta, o juiz com certeza iria parar a falta. E no entanto, não foi isso que aconteceu, fora as outras falhas individuais. Então isso mostra claramente que ele ainda não está pronto para assumir a titularidade do Vasco num campeonato brasileiro, apesar de todo o clamor da torcida, apesar de ser o queridinho da torcida, apesar de muitos falarem que ele é titular absoluto, eu não vejo ele como titular absoluto. Eu vejo ele apenas como mais um jogador da base, dentre muitos que tem ali no elenco, né, que estão nesse primeiro momento só para compor o elenco. E depois, no decorrer da temporada, de acordo com o desenvolvimento técnico, tático, né, e até na parte de performance mesmo dentro de campo, aí se eles chegarem atingir uma performance muito melhor que o titular, aí briga pela titularidade. Hoje eu não vejo o Rodrigo como titular do Vasco para o Campeonato Brasileiro, eu vejo ele apenas complementando o elenco. É uma posição carente que o Vasco, na minha humilde opinião, precisa trazer sim um primeiro volante como reforço aí. E vocês, o que vocês acharam da performance do Rodrigo no Campeonato Carioca? Ele tem que ser titular absoluto na Série A ou não? Vocês acham que tem que trazer um reforço e ele ser apenas um substituto imediato ali no banco de reservas? Comenta aí embaixo que eu quero saber a opinião de vocês. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, peço mais uma vez que se inscreva no canal, deixe seu like no vídeo, ative o sininho para toda vez que eu postar vídeo você receber as notificações. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!